esse é o Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges. Vamos saudando, eu sou Carla Pavão, vamos saudando a comunidade da Pós TV 247, do canal Paz e Bem e também do canal da Fernanda, que é o Filosofia em Movimento. No dia de hoje, o nosso tema é Pandora e a origem e o mal. Então, a Fernanda vai contar um pouquinho sobre esse mito pra gente. Tudo bem, Então Fernanda? tá, oi, tudo bem, Carla? Tudo bem, gente? Então a gente fala hoje da Pandora, né? E eu também vou trazer uma outra personagem que a gente vai dar um enfoque nela, que é a Io, que é uma personagem super interessante, que ela surge quando ela encontra o Prometeu, quando ele já está acorrentado, né? A história da Pandora também é a história, uma parte da história do Prometeu e o irmão dele, o Epimeteu, que são os criadores da humanidade. Então essa história que a gente vai contar hoje também tem a ver com a história da origem do homem, a criação do homem, e como que o mal começou a habitar entre os homens, né? Então, a Pandora ela é extremamente importante nessa narrativa, né? Então, vamos lá. Prometeu filho da Têmis, né, que é uma titânida, uma titã. Aquela imagem que tem daquela deusa com as balanças até hoje, representando a justiça, aquela deusa é a Têmis, que é a mãe, que é a mãe do Prometeu, né? E do Epimeteu. Enfim, aí o Prometeu ele era conhecido por ser assim tinha muita temperança, ele tinha visão das coisas, ele tinha inclusive visão do futuro, ele tinha noção, ele conseguia saber o que ia acontecer, ele era muito sábio e muito cheio de temperança mesmo, assim, né? Ponderado. E o irmão dele, o contrário, o irmão dele era impulsivo, era aquele que faz, depois se arrepende e pensa depois, né? Ele era um cara assim que mais ia fazendo as coisas. E nessa ele fez o homem. É uma das versões da história. Uma das versões da história é essa, que Epimeteu, que também é filho dessa titã da Têmis, que é essa deusa da justiça, ele fez todos os animais e foi dando os dons para os animais, e quando chegou nos homens, ele já tinha distribuído todos os dons e não tinha mais dons para dar para os homens. Então, ele não soube distribuir. Já gostei. Essa é uma das versões da criação, tá? Não é a única. Tem outras versões em que os homens já existiam antes dessa história e que eles só foram lá e, enfim, interagiram com os homens e causando a consequência disso que eu vou contar depois. Mas uma das versões que a gente está escolhendo aqui, né, para contar a história nesse vídeo é essa, né? Aí ele chamou o Prometeu, que era muito sábio, e falou: e agora? Não sobrou dom nenhum? Quer dizer, os outros animais já tiveram, um tem a visão boa, outro tem a precisão, outro tem belas garras, outro tem. Todos os animais tinham dons específicos, né? E o homem ficou aquela coisa sem dom, porque não sobrou nenhum. E aí, então, ele chamou o Prometeu e o Prometeu ele teve uma solução ótima para isso, né? Ele resolveu dar ao homem uma forma física especial, que era ficar sobre dois pés, a postura ereta. E nisso ele se assemelhava aos deuses. Eu venho dizendo aqui, talvez nos últimos vídeos a gente nem tenha falado disso, mas já falei nos nossos primeiros vídeos, a importância que a postura humana tem sobre a nossa condição existencial, né? Ela determina a nossa subjetividade, ela determina a linguagem, ela determina a nossa criatividade, né? Ela determina um monte de coisas. E é bonito que no mito é o dom do Prometeu, né? Que nós fôssemos bípedes, né? Mas não foi só isso, ele também pegou uma tocha e foi até o sol, Prometeu. Então, colocou fogo fogo do sol numa tocha e trouxe e deu fogo aos homens também. Então, com a postura bípede e com essa tocha, né, com o fogo do sol, os homens conseguiriam desenvolver as suas competências, o seu espírito, as suas habilidades. Tá. Mas Zeus não estava curtindo isso, né? Bom, Zeus não estava curtindo isso e ele também não gostava muito do Prometeu, porque o Prometeu
sabia quando que o Zeus seria destronado. Ele tinha uma sabedoria sobre isso, uma visão. E o Zeus não podia muito ameaçar o Prometeu, porque o Prometeu ele era imortal. Porque quando o Zeus virou o grande deus dos deuses, para ele enfrentar todas as lutas que ele enfrentou, o Prometeu ajudou o Zeus nas lutas que ele empreendeu. E como gratidão, como recompensa, né, o Zeus deu para ele a imortalidade. Então não tinha muito o que fazer com Prometeu, nesse sentido de pressionar nem nada, o Prometeu era muito poderoso, né? Bom, mas eles tinham essa rixa porque ele tinha um segredo sobre quando seria a decadência do Zeus, e o Zeus desconfiava muito dele. E também o Zeus não curtia muito os homens, porque com o fogo do sol, os homens estavam se desenvolvendo muito, e aquilo era uma coisa, assim, ainda mais assemelhados aos deuses, com a postura bípede. Zeus achava aquilo meio arriscado, não gostava. Mas o Prometeu também não gostava muito do Zeus, assim, né? E ele aprontou uma pro Zeus, que foi o seguinte: ele abateu um boi e aí ele dividiu esse boi em dois. Numa metade desse boi, ele deixou a casca normal do boi, assim, e colocou toda a carne boa, vísceras, tudo dentro. Quer dizer, a parte boa, né? Só que com uma aparência estranha, porque ficou aquela casca, assim, aquela couro ali por cima. Na outra metade, ele tirou tudo de dentro, colocou uns ossos e banha, gordura, coisa inútil, mas cobriu com um toucinho muito bonito, preparado. Então era uma camada era muito reluzente, muito bonito esse que tinha esse fundo oco. Oco não, mas é preenchido de ossos e banha. Aí Prometeu levou como se fosse um presente para Zeus e falou: escolhe qual a parte que você quer. A parte que você escolher vai ser sua e a outra metade vai ser, e aqui você não escolher, vai ser dos homens. Aí Zeus escolheu aquela que tinha aquele toucinho maravilhoso por cima. E quando ele cortou aquele toucinho, por dentro tinha só ossos e banha. E a melhor parte foi para os homens, que era aquele pedaço que tinha bastante carne, vísceras, que era a melhor parte do boi para alimentar os homens. Bom, Zeus ficou furioso, porque ele foi humilhado diante de todos os deuses com isso, né? Ele Prometeu, tirou um puta sarro, assim, enganou Zeus, né? Mostrou que ele era falível, que ele foi enganado, né? Bom, aí então começa a história mais assim, mais densa, né? Que Zeus resolve se vingar, né? Primeiro, então eu vou falar primeiro da vingança que ele fez contra o Prometeu, porque daí eu consigo contar a história da Io, que é importante. E depois eu conto como que ele se vingou dos homens, que também é muito importante, que é quando entra a Pandora. Então eu vou começar com a Io, depois com a Pandora, tá? Bom, o que ele fez com Prometeu? Ele pediu para o Éfeso, que é o ferreiro, né, o que tem o dom da forja, do ferro, pediu para ele prender o Prometeu numa coluna. Deixou ele ali preso numa coluna. E quando a gente lê a escrita pelo Ésquilo, que é o Prometeu acorrentado, ele narra como é que foi esse tempo em que o Prometeu ficou ali preso naquela coluna, né? E aí ele foi visitado assim por Hermes. E nesses diálogos eles falam: por que você não pede perdão de Zeus? Porque aí ele fala: não vou pedir perdão de Zeus. Ele é um tirano, ele é um autoritário. Eu vou ficar aqui e eu não errei, eu estou certo, né? E ele não cede assim a ele não baixa a cabeça para a autoridade de Zeus. E ele fica ali. Como ele também não conta o que ele sabe sobre o futuro de Zeus, quando que Zeus ia perder o trono, ele não conta isso. O Zeus também aumenta o sofrimento dele e faz com que uma águia, durante o dia, devore o fígado de Prometeu. À noite, o fígado dele se reconstrói e de dia o fígado dele é comido de novo. Então ele ficou muito tempo, imagina, ele é imortal, ele ficou muito tempo nessa situação, preso, tendo o fígado devorado durante o dia por uma águia e à noite o fígado se regenerando e de dia voltando a
comer de novo. Até que chega até ele esta personagem, né? Isso na tragédia o Prometeu acorrentado, né? Do Ésquilo. Surge essa personagem que é a Io. E olha só o que é a Io. É uma personagem... O que é? Quem é a Io? Como é que ela chega? Então, ela é uma mulher jovem que chega muito desesperada, esbaforida, porque tem uma mutuca que a pica sem parar. Então, ela está fugindo por todo canto para tentar se libertar das mordidas da mutuca. Por que isso está acontecendo com a Io? Porque Zeus ficou afim dela. Zeus ficou afim dela quando ela era virgem, começou a aparecer nos sonhos dela, dizendo, por que você quer continuar virgem? Eu posso te dar muita coisa, pode ser uma coisa, pode rolar um negócio entre a gente e tal. E aí ela contou para os pais do sonho que ela estava tendo, ela não estava afim, ela não queria, e aí, enfim, Zeus fica super ofendido. A Hera, a mulher de Zeus, também não gosta. Ela, então, é punida numa das versões é Zeus que manda a mutuca para atormentar ela. Mas noutra das versões é a própria Hera, como vingança, manda então ela ser atormentada por uma mutuca para sempre. Tem uma frase numa das conversas entre a Io e o Prometeu, que eu não sei se é o coro, agora não lembro, mas alguém diz assim: "Meu, não queira ser amado por um deus, né? O melhor é ficar longe do interesse dos deuses, porque se a gente não corresponde a esse amor, a gente está ferrado, porque é uma luta desigual, né?" Então, isso pesou sobre a Io. E aí, então, quando o pai dela foi consultar o oráculo disse que era para ela largar tudo, sair de casa e sair pelo mundo, fugida. Então, ela, assim, sem nada. E aí o pai muito infeliz, todo mundo muito infeliz, ela infeliz, mas não tinha o que fazer. Então, ela saiu fugida pelo mundo, só que atormentada por essa mutuca que ficava picando ela dia e noite. Se quer dormir, ela conseguia. Então, ela foi ficando meio louca, assim, né? E aí ela encontra, então, Prometeu nessa situação que ele está acorrentado com aquela águia comendo o fígado dele. E os dois, e por acaso, nessa fuga dela, né, pelo mundo, ela chega lá nesse lugar em que o Prometeu está. Eu tava pensando assim, né, que a gente vai para Ilhabela tomar picada de um borrachudo, a gente já fica um mês coçando. Imagina. Não, essa imagem é terrível, né? Pensa, você toda hora tem uma butuca e você não consegue Imagina. dormir porque aquele bicho está te picando e você sai correndo, fugindo. Não, isso. E quando você vai dormir, vem assim. Zzz. Imagina o negócio te picando, Não, né? é a imagem do pesadelo. É uma imagem muito bem construída de um tormento sem fim, de enlouquecer, porque ela não consegue dormir, né? E Coitado. andando, fugindo de um troço e aquele bicho ali picando ela como vingança. Dependendo da versão, foi o próprio Zeus que fez isso, porque se sentiu rejeitado, não gostou, né? E outras Vou versões. adotar essa aí, de que foi o Zeus rejeitado, porque tem cara de homem. Ou foi a Hera enciumada que colocou esse castigo sobre ela. Bom, e aí, quando eles começam a conversar, ela se queixa muito, né? Ai, ai, olha isso, que eu preferia morrer, eu preferia me jogar no precipício, eu preferia que uma pedra caísse na minha cabeça do que sofrer isso. Eu estou sofrendo, quer dizer, o Deus ficou afim dela, ela não ficou afim, e aí olha o que aconteceu com ela, do nada, né? Então tem muitas histórias, assim, a gente viu da Medusa, né? Do nada também, assim. Então assim, as mulheres sempre girando, né, em torno do desejo dos homens, assim, né? No mundo patriarcal, né? Elas não têm autonomia, elas estão sempre à mercê do que vem para elas, né? Desses personagens masculinos. Bom, aí o Prometeu, como ele era muito sábio, ele sabe o que vai acontecer com ela, ele sabe do futuro dela, e ele fala para ela. Aí tem toda uma conversa que ela pede: me conta o que vai ser do meu futuro, o que vai ser de mim. E aí ele diz: tá, então tá, vou falar. Enfim, tem todo um diálogo, é bonito o texto. O texto tem PDF na internet, se vocês colocarem lá Prometeu Acorrentado, capaz de vocês acharem um PDF. É um livro curto, não tem 50 páginas, acho que 30 e poucas.
Bom, então olha só que interessante. Então, o que o Prometeu diz que vai ser o futuro da Io? É prever que ela vai ainda sofrer muito, percorrer um longo caminho a pé com aquela mutuca atormentando ela, mas que ela vai sair da Europa e vai chegar até a Ásia. Ela vai mudar de continente e no caminho para ela chegar até a Ásia, ela vai encontrar as Amazonas, que odeiam os homens, e vai ser ajudada pelas Amazonas para chegar até a Ásia. Ela encontra as Górgonas, que são as irmãs, entre as quais é Medusa. Então, ela encontra essa mulher com a cabeça de serpente no meio do caminho, fugindo de Zeus. Ela encontra essa mulher, que também foi uma vítima de um abuso de outro deus, né, que é o Poseidon. Então, achei interessante. Então, tem mesmo, nesse universo do mito grego, essa oposição entre homens e mulheres, né? Eles construíram essa diferença entre homens e mulheres ao ponto de ter esses conflitos de gênero, né? E ao ponto de ter também as Amazonas que odeiam, né, os homens, e de ter uma personagem como Io, e uma mulher ciumenta, que tem a mulher ciumenta, geralmente a vida dela gira muito em torno do marido, né? As sociedades que fazem com que a identidade da mulher esteja vinculada ao marido, o marido passa a ter muita importância, uma importância que nem precisaria ter para manter um bom relacionamento, né? Mas se o marido está na sustentação da identidade da mulher, então o medo de perder esse marido passa a ser muito grande, né? Então o ciúme, a possessividade, o controle do homem também acontece. Então, essa personagem, a Hera, que está sempre vigiando Zeus, né? Que é a esposa de Zeus. Ciumenta, possessiva. Bom, aí disse que ela também vai, depois que ela chegasse na Ásia, ela ia, enfim, atravessar por outros lugares e ela chegaria no Egito. E lá que ela ia encontrar a paz dela, né, numa ilha do Egito. E que lá, então, Zeus iria acariciar, iria reencontrá-la, acariciá-la. Eu acho bonito essa parte do mito, porque se ela estava toda com aquelas mutucas, com a mutuca picando ela, a carícia é um alívio, né, na pele. E ela, então, desse momento, viria a descendência dos filhos dela, e um desses descendentes dela, depois de várias gerações, iria ser aquele que ia libertar o Prometeu das correntes que ele estava. E esse depois, e quem liberta ele depois é o Heracles, muito tempo depois. E diz que esse primeiro filho de Io era um homem negro, nascido no Egito. E ele, então, tem vários filhos. E, enfim, e ela é, então, considerada, depois dessa reconciliação com Zeus, a nova esposa de Zeus. Certo? Como Essa se parte aí fosse. não curti, não. Dela ser de novo esposa de Zeus. Se foi ele que mandou a mutuca, eu mandava ele ir mutucar em algum lugar também. Eu não ia querer carícia dos Zeus, nem muito menos ser mulher dele. Acontece que Nossa, ele é todo poderoso, né? é, sei. Ele é Na todo terra dele. poderoso, É. né? Nesse mundo, ou ela fica infernizada com as mutucas para a vida toda. Olha que situação, né? Eu me condoo com essa personagem, né? Numa dessas passagens dela, fugindo pelo mundo, ela passa por um lugar que tem uns carvalhos que falam. E quando ela está passando ali, fugida, né? Os carvalhos que falam dizem: Ah, esta é a nova esposa de Zeus. Ela fica furiosa, ela fica apavorada com isso e segue fugindo, né? Tá, então essa é a história de Prometeu, certo? Aí Prometeu, claro, bem muito tempo depois, ele acaba sendo libertado, mas assim, muitas gerações depois, ele é imortal, ele é filho de uma titânida, então pra gente é outro tempo, né? Mas muitas gerações depois dessa descendência da Io, vem um dos filhos liberta ele das correntes, né? Tá.
Qual é a história dos homens, então? Então, essa é a história de Prometeu e de Iô, né? Só para a gente ficar claro, assim, como que era representado no mito essa relação difícil, né? Essa diferença que foi construída entre homens e mulheres, centrada no poder do homem, né? E a mulher sempre na órbita do desejo dos deuses ou do desejo masculino, né? Aí, o que aconteceu com os homens? Esses primeiros homens que receberam a postura ereta e que receberam essa tocha com fogo do sol, eram homens mesmo, era masculino, não havia mulheres, não tinha mulher, era homem, homem, macho. E aí, Zeus armou uma cilada muito terrível contra os homens. O que ele fez? Ele, com a ajuda dos outros deuses, construiu um ser que para os homens seria irresistível. E de cada Deus presenteou este ser com dons muito específicos. E esse ser era Pandora, e este ser era a mulher. Então não havia mulher. A Pandora é a primeira mulher a existir nesse lugar. Então, só para a gente organizar o tempo, quando Zeus se vinga dos homens, é bem antes dessa história que eu contei para vocês do Prometeu acorrentado que encontra Iô, né? Isso foi bem depois desta história. Porque a Pandora, ela é a primeira mulher. E ela foi criada como uma armadilha. Como uma armadilha. Um presente, ia como presente, disfarçado de presente, mas era uma armadilha. E os deuses atribuíram muita... Os deuses, ajudando a construir essa armadilha, deram diversos dons para Pandora. Ela era muito encantadora, ela foi recebendo várias características que a deixavam irresistível, sabe? E aí, quando ela estava pronta, Pandora, eles levaram a Pandora de presente para o Epimeteu, que é o irmão de Prometeu. Só que o Prometeu tinha dito, você não recebe nenhum presente de Zeus, que vai ser roubada. Vai ser a truque, a armadilha. Mas quando o Epimeteu viu a Pandora, ele ficou encantado com a Pandora. Ele falou, ela era irresistível, ela tinha dons dados pelos deuses. E o Epimeteu recebeu a Pandora e ela trazia uma caixinha nas mãos. Aí também Isso que eu tem ia duas perguntar. versões. Aí O que tem que é duas, a caixa de Pandora? aí tem duas versões. Numa versão é apenas a Pandora, que é então acolhida por Epimeteu, passa a viver entre os homens e ela carrega em si todos os maus sentimentos que vão destruir a humanidade, vão criar conflito e fazer com que os homens se destruíssem entre si. Então, inveja, cobiça, arrogância, vaidade, essas coisas. Isso é uma versão. Na outra versão, não é melhor também para Pandora. Na outra versão, ela carrega uma caixinha e nessa caixinha tem todos esses males da humanidade. Então, só que acontece, quando ela vai para lá, ela vai com uma recomendação de nunca abrir essa caixinha, mas essa recomendação também era uma manipulação, porque ela também era muito curiosa. Então, eles sabiam, quando falaram isso para ela, que ela ia abrir. E falar para não abrir era desobediente, né? Ela era desobediente. Eu ia abrir. E aí, Nem e sei o aí, que ia dar, mas eu ia abrir. e aí, em algum momento, então, a Pandora tá lá, já foi acolhida, então, tá, né, por Epimeteu, tá ali convivendo entre os homens. E em algum momento ela fala, mas o que é que tem nessa caixinha? Daí ela abre a caixinha e dessa caixinha saem todos os males contra os homens. A peste, a cobiça, a vingança, a inveja, a vaidade, enfim, o rancor, sai tudo, peste, sai tudo de ruim. E ela se assusta com isso e bate a tampa rapidinho. E quando ela bate a tampa, ela fica uma coisa ali dentro da caixa que é o que preserva a humanidade, que é a esperança. Então a humanidade fica tomada por todos esses males, mas uma coisa a mantém
intacta, assim, ou não tão destrutível como poderia ser, porque a esperança fica preservada, fica resguardada. Ah, isso é bonito. É É. bem bonito. Essa é a história. Então, assim, nesse mito da Pandora, não tem nem nada disfarçado, assim, né? A mulher é o outro, que é o mal levado aos homens. Então, você vê como a cultura grega era machista, era, assim, o valor machista no sentido do significado. O que é machista? Os machos são superiores às mulheres. Os machos que carregam a virtude, os machos que são um ser humano completo. Até As porque a mulheres. mulher era quase uma escrava também, né? Ela Não, só mas esse não. mito justifica o controle sobre a mulher, porque a mulher é descendente de Pandora. Porque foi da Pandora que todas as mulheres descenderam, depois que ela começou ali ter o primeiro filho, que primeira filha, e vai se casando. Então, nós somos descendentes dessa maldade. Eu acho que tem que subverter o mito. Seguinte, foi Zeus que abriu a caixinha e fez toda essa confusão, tá bom? Mas foi Zeus que fez, porque foi ele que criou a É, armadilha. não a gente, não mulher. Pelo É. amor de Deus, a culpa é dele. Mas sabe o Entendeu? que é legal no Prometeu? O Prometeu é filho da Têmis, e a Têmis, ela é uma titânida. E a Têmis, ela chegou a ser a responsável pelo oráculo de Delfos, antes de Apolo. Então, a Têmis está ligada a essa grande mãe. Está ligada àquela grande mãe de Gaia, acho que do nosso segundo vídeo. Antes de Zeus destruir a Piton, que protegia o oráculo, e passar o oráculo aos cuidados de Apolo. Então, Têmis teve essa responsabilidade sobre o oráculo. Então, ela está ligada a essa entidade, essa deusa primitiva, né? Essa mãe primitiva. E é interessante que ele cuida dos homens, né? Ele tem esse cuidado com os homens. E o Prometeu não gosta dos Zeus. Ele não gosta de Zeus. E é o Zeus que cria a mulher como armadilha, como a maldade, como o meio pelo qual os homens serão destruídos. Então, o Prometeu, de alguma forma, é muito simpático porque ele está vinculado a esse outro lugar assim menos machista, menos autoritário, filho de Têmis, não se submete a Zeus. É muito legal quando ele está amarrado, porque nesse texto da peça, né? Eles falam, pede perdão, faça alguma coisa. Ele fala, não vou fazer, não vou me submeter à tirania de Zeus. Eu sei o que eu estou fazendo. E eles assim, eu tenho mais visão do futuro do que Zeus. Eu sei qual vai ser o futuro de Zeus, e Zeus não sabe. Então o poder está comigo e eu vou ficar aqui, porque eu também sei que em algum momento eu vou ser libertado. Então, eu acho que o Prometeu tinha uma alma feminina. Mas assim, quem cria, claro, nessa história que eu estou contando, não é, eles criam só os homens, né? E a mulher quem cria é Zeus como uma coisa ruim. Mas essa já é uma versão em que se coloca a mulher como algo destrutivo. Então já é uma produção desse universo machista do domínio patriarcal, né? Então é realmente uma história é uma história que concilia uma perspectiva da linhagem materna, de uma perspectiva feminina, da grande mãe, né, que vem lá da antiga, né, de Gaia, da antiga Creta. Então mistura essa perspectiva essa tradição dessa grande mãe com cruzamentos de uma perspectiva já patriarcal do reinado de Zeus, da Grécia patriarcal. Então tá bom. Então, para vocês que nos assistiram, esse foi Mulheres e Mitos. Se vocês puderem, se inscrevam no canal Paz e Bem, mas se inscrevam também no canal Filosofia em Movimento e acompanhem os novos projetos e outros projetos que a Fernanda Carlos Borges tem lá. Um beijo grande, obrigada. Tchau, Fernanda. Então, gente, obrigada e me visitem lá no Filosofia em Movimento. É semana que vem, né? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Paz e bem. Tchau.